ouvir a palavra e sair daqui mais uma vez confortado e fortificado, que a palavra de Deus ela nutre a nossa alma e nos dá força para caminhar dia após dia. Bom é sempre estar com o ouvido atento e também com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. É bem sutil, bem mansa e bem calma. Estava em casa e algo parece que inquietou um pouquinho e eu deixei de lado. Pegar a Bíblia aí, vai ler alguma coisinha, ler alguma palavra, e eu não atendei. E ali no banco, ali, inquietou de novo. Pega a Bíblia, abre aí. De repente, veio a oportunidade. Mas já estava com a palavra já lida e meditada há algumas semanas atrás, e é nela que vou deixar uma porção para a nossa meditação nesta noite. 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Serei rápido. 2 Samuel, capítulo 15, diz assim. O título diz: A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu, versículo 1, e aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos de 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e preparava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade tu és? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Queridos irmãos, já para nós iniciar a exposição dessa palavra, quero dizer-lhe, mediante a esse capítulo, não tem projeto que alguém possa colocar por falência diante de Deus. O projeto de Deus não entrará em falência, não cairá em descaso. Aquilo que Deus projetou para nós será concluído, será executado. Tudo que Ele planejou acontecerá. Amém. Glória a Deus. Se alguém se levantar para querer parar o projeto, Deus, Ele irá intervir. Ele irá remover, Ele vai tirar do caminho
seja de qual for maneira. Absalão é o filho de Davi, e o filho que está no coração de Davi. Davi gostava desse rapaz, amava esse rapaz. Absalão tinha umas qualidades, e não vamos entrar em questão, mas Absalão tinha umas certas qualidades. Mas porém Absalão acentuou em seu coração em se levantar contra o seu pai, nem contra o seu rei, mas contra o seu pai. Absalão, ele se levanta contra o seu pai. Absalão acentuou no seu coração em querer pegar a autoridade que estava sobre os ombros do seu pai, para querer usufruir da autoridade e querer ser como seu pai. E ele atenta a esse plano hostil que está dentro da sua alma, meio escurecido. Só que aqui tem algo muito importante. Prerrogativas estavam sobre a vida de Davi. Prerrogativas foram dadas para Davi. Primeira prerrogativa, a mais excepcional de todas, é a prerrogativa do pai. E essa foi concedida por Deus. E ninguém pode se levantar, nenhum filho pode se levantar contra essa prerrogativa do pai. E Absalão se levanta contra essa prerrogativa, desobedecendo as leis que Deus estabeleceu, os princípios que Deus estabeleceu. Absalão se levanta. E outra prerrogativa, ele se levanta contra o ungido de Deus. Quem ungiu Davi para estar no trono foi Deus. Uma prerrogativa, uma divisa que foi posta a Davi, foi Deus quem o colocou. E Absalão quebra a prerrogativa de honrar o seu pai e quebra a prerrogativa de obedecer o segundo ao seu rei. E ele quer usufruir, e ele tenta usufruir o trono de seu pai. Por isso que há muito, a gente muitas das vezes se esquece. Filho desobedece ao pai, e às vezes não sabe a consequência que está vindo para a sua vida. Eu já fui desobediente, já fiz cara feia, mas temos que ter cuidado para não passar da medida, porque no momento que a gente passar da medida, pode ser a idade que a gente tiver, a gente pode ter 30, 40, 50 anos. Se você passar da medida para você quebrar a prerrogativa de pai, uma consequência virá sobre a nossa vida. E a consequência de Absalão está querendo ser juiz, querendo ser um demandador das causas das pessoas, mas Absalão faz com que Davi deixe o trono. Davi foge para não demandar contra o seu próprio filho, para não fazer nenhum intento, nenhum mal. Davi era um homem de guerra, Davi manejava espada. Absalão não ia ser praticamente nada diante dele em uma briga entre um e o outro. Mas Davi sai
sai do reino, deixa o trono e vai fugir da presença de Absalão. Mas tem algumas questões que às vezes a nossa força, mesmo que a gente tenha força para resolver, mas tem hora que não é a força do nosso braço que temos que resolver. Algumas questões é de prioridade do próprio Deus para resolver. O nosso braço, se a gente for resolver, a gente vamos pecar, a gente vamos errar, a gente vai causar algo que pode escandalizar e causar prejuízo para a congregação. E então Davi se atenta a isso. Davi se atenta a isso e foge da presença de Absalão. Quem toma partido agora na história, entra Deus agora para intervir. Ver Absalão agora ganhando as prerrogativas, e Deus agora não vai deixar barato. Davi sempre protegendo Absalão, mesmo ele fazendo o que é de errado. Davi sempre protegendo. Falava para o seu comandante: ó, não faça nada de mal com Absalão. Não faça nada de mal com Absalão. Mas Absalão sempre fazendo o que é de errado, e a mão de Davi sempre estendida para Absalão. Davi poderia recolher a mão, tirar a mão e não abençoar Absalão, fazer com que os seus generais, os seus comandantes fossem lá e arrancassem Absalão do trono. Ele poderia recolher a mão, mas Davi, com o coração de pai, ele deixou a sua mão estendida, abençoando e protegendo Absalão. E Deus, percebendo e vendo, só que Absalão, como eu disse, ele quebrou prerrogativas que o princípio de Deus, que foi decretado: honrai teu pai e tua mãe, para que vivas bem e que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Não foi Davi que falou, foi Deus que falou isso. E agora Deus está vendo todo o alvoroço, todo o sofrimento da parte da nação e todo o sofrimento da parte de Davi. Davi com o coração choroso, querendo a situação amenizada, mas constantemente Absalão querendo o mal do seu pai, querendo matar o seu pai, querendo destruir o seu pai. E aí Deus toma as rédeas. Muitas das vezes Deus nos dá tempo. Deus deu tempo a Absalão. O acontecimento de Absalão de ficar pendurado pelos cabelos não foi logo de imediato. Aquilo deve ter passado alguns meses, aquilo deve ter passado alguns anos, ou alguns meses ou ano. A Bíblia não esclarece muito a questão de tempo, mas Deus sempre dá o tempo para que nós possamos nos arrepender e nos voltar atrás. No capítulo seguinte, no capítulo 17, lá na frente vai dizer que Absalão começou a tentar com seu pai e foi buscar o seu pai. Entrou em uma peleja, e quando ele estava a correr em cima da sua cavalgadura, passou por perto, por baixo de algumas árvores e ficou pendurado pelos cabelos. A Bíblia narra. Mas aí, quem levou a Absalão a esse tal acontecimento? Será que foi algum destino da própria caminhada dele? Ele foi tentando por ali e de repente passou pelas árvores? Não.
no capítulo 17, e no versículo 14, a explicação está aqui, o porquê que Absalão ficou pendurado pelos cabelos. Vamos ler capítulo 17 e o 14. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor, olha só, porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E agora, quem tira a vida de Absalão? Quem mata Absalão? A gente vê um cenário que vai alguns homens e mata Absalão, mas o próprio Deus fez o juízo acontecer. O próprio Deus tirou a vida de Absalão, por causa que Absalão ele quebra prerrogativas, ele desobedece a Deus, ele zomba de Deus, ele zomba do ungido de Deus, ele desobedece, quebra as prerrogativas de pai. Então o próprio Deus entra na questão e retira a vida de Absalão e retorna Davi para o trono. Muitas das vezes Deus ele vai remover coisas da nossa vida. Ele pode remover pessoas, ele pode remover porta de emprego, você pode perder sua casa, você pode perder seu salário, ele pode remover tudo para colocar em seu devido lugar. O próprio Deus fez a justiça. Davi estava com as mãos estendidas, protegendo, querendo guardar, mas Deus já tinha a sentença. Se Absalão se volta para trás, se humilha diante de Deus, se humilha diante de seu pai, a sentença não teria sido executada. Mas ele permaneceu desobedecendo seu pai, usando de ira contra o seu pai, e a consequência veio. Então Deus removerá algo de nossas vidas, algo que possa impedir a nossa caminhada. Deus ele remove pessoas, ele tira a pessoa da existência, ele coloca a pessoa em existência, ele faz tudo certo para que o plano dele, o projeto dele não seja falido e nunca será falido. Pessoas se levantam querendo atentar para falir o plano de Deus, barrar, mas não conseguirá. A prova está aqui. O próprio sangue, o próprio Filho, Deus ele removeu. Estava sendo a pedra no calcanhar de Davi, nos pés de Davi, mas Deus foi lá e removeu para restituir novamente o reino a Davi, porque era um projeto de Deus, Davi governando a nação. E que essa palavra fique no seu coração. É uma exposição da palavra de Deus a ser todo no meu coração, e que a palavra fique gravada em seu coração. Amém. Oferta e dízimo, qual nós temos a casa